Salve futequeiro, Rodolfo Gomes da área. Eu estou aqui para esclarecer um pouco essa questão dos irmãos Moreira Salles no Botafogo. Serão eles que irão salvar o time carioca, o alvinegro clássico carioca, da ruína? A gente sabe que o Botafogo hoje é o time que tem maior dívida no Brasil, cerca de 700 milhões de reais, e é dos grandes aquele que menos arrecada anualmente. Então a cada ano a dívida só aumenta, o clube vai entrando cada vez mais no buraco. E hoje a previsão é que se o clube caia para uma segunda divisão, e aí lógico, as receitas diminuam ainda mais, que pode ser o fim da linha para o Botafogo e ele se tornar uma portuguesa. Por que não? E aí que mora o perigo. Por isso, um grupo de botafoguenses, cerca de 20 botafoguenses, pretende criar um fundo para salvar o Botafogo. Mas eles não pensam apenas em investir uma grana e a Deus dará e deixar isso acontecer com a administração atual do Botafogo. Não, eles querem fazer de uma maneira completamente diferente, uma maneira não habitual no futebol brasileiro, diferente de tudo que a gente já viu. Parece complicado, mas eu vou tentar explicar de um jeito que todo mundo possa entender do que se trata o projeto encomendado pelos irmãos João e Walter Moreira Salles para salvar o Botafogo e transformar o time, por que não, num time que tenha muita grana num futuro aí, que se não tão próximo, pelo menos aí de 10 anos. Vou comentar sobre isso. Então assim, a gente primeiro precisa entender, como eu falei, a dívida do Botafogo hoje é muito alta e as receitas são muito baixas. Hoje, a dívida de curto prazo do Botafogo, ou seja, aquelas dívidas que você precisa, assim que você recebe um dinheiro no caixa, você já precisa pagar, está na casa de 300 milhões de reais. E qual que é a ideia inicial do fundo? Chegar já pagando esses 300 milhões de reais. Com isso, o Botafogo conseguiria ter um gás e começaria a se tornar superavitário para investir nele mesmo, seja no futebol e em outras tantas coisas que podem fazer um time forte no Brasil. Mas como que isso vai se dar? Bom, é muito simples. Vai ser criado um fundo chamado SPE, que se trata de uma sociedade de propósito específico. Eles vão cuidar praticamente do clube inteiro. O clube será cedido a essa sociedade durante 30 anos. O Botafogo só ficaria com a parte social e olímpica. O resto todo seria gerido por essa empresa. O futebol, então esses caras teriam aí ingerência na contratação de jogadores, na contratação de diretores, na contratação de técnicos e por aí vai. Eles dominariam o Botafogo, que se tornaria praticamente um clube empresa, algo que a gente não está acostumado aqui no Brasil, e por isso é bom explicar que isso precisa de aprovação primeiro do Conselho Deliberativo do clube, que está em tramitação essa questão, e a segunda aprovação seria da CBF, que parece que já deu um sinal verde, mas que isso precisa acontecer até janeiro do ano que vem, porque isso muda o CNPJ do clube. E o CNPJ só pode mudar antes dos campeonatos começarem. Se você começa a disputar um campeonato com aquele CNPJ, você não pode mudar mais. Então, o prazo máximo para essa parceria começar a rolar é janeiro de 2020. Mas para que ela role, o Botafogo nesse ano não pode de jeito nenhum cair. Pelo menos nesse sentido, as perspectivas são boas, porque Barroca, embora a gente critique aqui o estilo de jogo dele e tal, o Botafogo voltou agora aí da parada e conseguiu dar 2 finalizações no gol em 2 jogos, o que é muito pouco, mas pelo menos em termos de pontuação o clube se vê hoje tranquilo com relação a brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Então, esse é o primeiro desafio, não cair em 2019 e conseguir esse acordo para conseguir investir, para essa empresa entrar no Botafogo em 2020. Então como é que seria? Primeiro, eles pagariam esses 300 milhões de reais de dívida e logo nos primeiros 4 anos, a cada ano, eles fizeram uma conta lá que eles teriam que investir cerca de 20 a 30 milhões de reais por ano no clube para que ele pudesse contratar melhores jogadores e assim poder se tornar um time mais competitivo dentro de campo, sempre com esse objetivo inicial de não cair para a segunda divisão. E aí ao longo do período, as receitas que o Botafogo for conseguindo, como ele não vai ter mais essas dívidas de curto prazo, elas vão ser usadas da seguinte maneira: a primeira parte, lógico, para reverter para o futebol, contratação de jogadores, pagar salários, etc. E a segunda parte
para pagar esses investimentos feitos por esses investidores, e o pagamento deles duraria aí, eles teriam 30 anos para receber. Para vocês terem uma ideia, seria um pagamento que, embora tivesse juros, de muito longo prazo. Basicamente o que eles estão fazendo é pagar uma dívida gigantesca num ato só e receber essa dívida num curto prazo muito grande, e através da ótima administração que eles pretendem ter ao longo desses 30 anos, fazer com que essa dívida deles, que essa dívida que eles pagaram agora, seja pequena, perto de tudo que o Botafogo possa eventualmente arrecadar. Esse modelo lembra muito o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras. O Paulo Nobre, de 2014 para 2015, tirou 150 milhões de reais do bolso para pagar as dívidas de curto prazo do Palmeiras. E aí o Palmeiras se tornou superavitário, porque tudo que ele recebia, ele começou a poder investir em jogadores. Foi ali que o Palmeiras trouxe o Dudu, aquela leva de 2015, que levou o time, inclusive, a ser campeão da Copa do Brasil naquele ano e voltar à Libertadores no ano seguinte, quando quase em 2014 havia sido rebaixado, não fosse, para quem não se lembra, o Thiago Ribeiro. Então, o que ele fez? Ele fez exatamente isso, pagou a dívida de curto prazo, e aí ele recuperou essa grana pegando 10% da receita mensal do clube para ele. Então ele emprestava o dinheiro com juros muito pequenos e então transformou o time num time sadio financeiramente. A ideia dessa empresa, dessa SPE no Botafogo, é basicamente a mesma, mas a grande diferença é que eles vão gerir o futebol do clube por 30 anos. Isso impactaria em eleições, não teria mais eleições, eles seriam praticamente os donos do clube por 30 anos, e depois de 30 anos eles devolveriam ao clube, e o clube voltaria a ser praticamente o que é hoje, mas claro, a ideia é que absolutamente saudável. Então assim, para vocês entenderem, depois que eles investem esses 300 milhões de reais e aí mais os 20, 30 milhões por ano, a questão é essa. Eles vão tentando recuperar essa grana anualmente, mas claro, sempre pensando no futebol, e eles acham que a conta fecha. Eu não só acho, como eu tenho certeza. Hoje um clube de futebol, quanto mais ele consegue competir, mais ele tem potencial de arrecadação. Aqui no Brasil as receitas estão aumentando com relação a patrocínio, tímido ainda, mas estão aumentando. As receitas estão aumentando muito com relação a direitos de televisão. As receitas estão aumentando muito com relação a premiações. Hoje a premiação da Copa do Brasil é absurda, e o Botafogo, com um time competitivo, poderia beliscar uma ou outra Copa do Brasil, por que não? Então, o acesso às receitas hoje no Brasil estão muito mais facilitados. A gente há de se lembrar também, se falar assim, mas peraí, como televisão, o Botafogo não é porque ele vai ter dinheiro que ele vai se tornar um time com uma torcida gigantesca que vai dar audiência e tal, mas a gente tem que se lembrar que hoje a cota de televisão aberta vai ser distribuída de uma maneira muito diferente do que era, já começa esse ano, agora é 40, 30, 30, 40% de tudo é em forma igualitária, 30% é de acordo com a posição do time no campeonato, e os outros 30% é com relação ao número de jogos passados desse time na televisão. Então assim, se o Botafogo tiver um time competitivo, por que não? A televisão não se interessaria em passar mais jogos na televisão. Então o Botafogo tem potencial, claro, se equilibrado, com bons jogadores, com um bom projeto, de conseguir elevar demais as suas receitas, e o Palmeiras é exemplo disso. A questão é, você concorda que o seu time seja praticamente vendido para um fundo durante 30 anos e que isso meio que tire a democracia dentro do clube? Se é que há uma democracia no Botafogo hoje, poucos são os clubes que o sócio tem o poder de voto para escolher o seu presidente. Mas a questão é essa, há outra maneira de salvar o Botafogo, senão esse investimento milionário dessa empresa? E aí, como a gente tem que frisar também, a participação dos Moreira Salles. Eles são apenas um pedaço da prancha ali, porque acontece o seguinte, eles encomendaram um estudo, essa foi a primeira participação inicial deles, e agora a ideia é que se juntem aí 20 executivos botafoguenses para formar a união dessa empresa e dar essa grana. Só que não foi definido ainda como que eles vão fomentar esse valor e o quanto será dividido para cada um. A gente não sabe o percentual dos irmãos Moreira Salles nesse negócio, mas o que a gente sabe é que são 20 caras riquíssimos botafoguenses dispostos a salvar o Botafogo, desde que o conselho do clube e a CBF aprovem isso. O futuro é animador se isso for aprovado para o Botafogo nos próximos 10 anos, e a gente pode ver um gigante renascendo no futebol brasileiro. Quero saber a sua opinião. Se tiver qualquer dúvida, comenta aí nos comentários que eu trago eventualmente no próximo vídeo. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.